Estamos iniciando mais um programa Direito na Rede. Nossa convidada hoje especial é a doutora Cássia, especialista em Direito Previdenciário. Iremos discutir alguns temas da área previdenciária que norteiam o nosso dia a dia e a colega se fez presente para nos esclarecer algumas dúvidas e enriquecer o trabalho dessa área previdenciária que é muito comum em nossa vida. Prazer, doutora Cássia. Obrigada. É uma satisfação recebê-la aqui no nosso programa, Direito na Rede. O que a senhora pode nos trazer sobre essa questão previdenciária hoje, na atualidade? Boa tarde, Ronaldo. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Bem, o direito previdenciário hoje ele está muito em evidência e sempre esteve muito em evidência, né? Principalmente devido à tutela que o Estado tem que fazer em frente aos aposentados. Hoje em dia, a expectativa de vida, né, dos brasileiros tem aumentado, né, motivo pelo qual o número de aposentados tem aumentado. Daí a importância do direito previdenciário e dessa tutela ao Estado nesse período onde ele mais necessita, né, da sua vida, que é aonde ele já está no finalzinho, né, e necessita dessa tutela para resguardar, né, a sua dignidade, digamos assim, né, e a sua alimentação, né, e a sua saúde. Então a senhora poderia afirmar que o direito previdenciário está intrinsecamente ligado à questão social envolvendo o cidadão. Com certeza, o direito previdenciário, o direito social e constitucional, eles caminham juntos, né? Não tem como você tutelar o direito previdenciário sem pensar na questão social que isso vai abranger dentro da nossa sociedade hoje e do impacto que isso vai trazer, né? Exatamente em virtude do número de aposentados e do número que isso representa para o Brasil hoje, né, desse impacto que isso pode trazer. Pois bem, em relação, doutora Cássia, à aposentadoria por tempo de contribuição, qual o tempo, quais são os requisitos, ela pode ser integral ou proporcional? Disserte para a gente um pouco sobre essa questão da aposentadoria por tempo de contribuição e suas particularidades. Ok. A aposentadoria por tempo de contribuição proporcional hoje não é mais possível, né, para quem está no mercado de trabalho. Para quem já adquiriu o direito a uma aposentadoria proporcional sobre as regras que vigiam até então, antes da modificação legislativa, ainda é possível conseguir com base no direito adquirido, né? Fora isso, só é possível a aposentadoria por tempo de contribuição integral, né, que para homens ela só é possível aos 35 anos de contribuição e para mulheres aos 30 anos de contribuição. Serve tanto para empregados quanto para trabalhadores autônomos que pagaram esse tempo todinho de contribuição ao INSS. Perfeito. Então, na verdade, de uma forma bem prática, o homem tem que contribuir por quanto tempo, a mulher por quanto tempo e o que tem de especial nessas contribuições? A aposentadoria por tempo de contribuição para o homem necessita de 35 anos pagando o INSS e para a mulher de 30 anos pagando o INSS. Né? Isso aí, em questão de valores, né, vai ficar a critério do trabalhador, né, de quanto ele ganha, né, e aí sim vai levar em consideração uma média desses valores. A aposentadoria por tempo de contribuição, em regra, acaba sendo anterior a uma aposentadoria por idade. Em regra, o trabalhador ele acaba tendo direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição antes de completar a idade. Né, tendo em vista, inclusive, que a gente acaba entrando no mercado de trabalho antes, já com os 16 anos, né, a gente já tem inúmeros menores aprendizes que já passam a contribuir para o INSS. Então, em regra, a aposentadoria por tempo de contribuição acaba vindo primeiro, só que ela representa um valor um pouco menor do que representaria uma aposentadoria por idade, porque por tempo de contribuição o fator previdenciário é um quesito muito importante e ele influencia de forma a diminuir esse valor da aposentadoria. Em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, afirma-se que ela é irrenunciável e irreversível. Isso procede? Segundo o INSS, seria irrenunciável e irreversível. Inclusive, existe no decreto do INSS uma norma que diz expressamente isso.
Contudo, essa norma é só um decreto, ela não é lei, né? Então, por isso que existe hoje a grande discussão de ela seria renunciável ou não. E isso hoje está em debate no judiciário através da desaposentação. Mas se seria possível você renunciar a essa aposentadoria ou não. Então não está pacificado não, isso. Não, de forma nenhuma. Em relação, doutora, ao internauta que está nos acompanhando, como que seria o procedimento, os passos preliminares para que o cidadão possa requerer essa aposentadoria por tempo de contribuição? Bem, o primeiro quesito que ele tem que saber é quanto tempo ele tem de contribuição para o INSS. Isso, para qualquer aposentado, é de certa forma simples, pois ele pode ir na agência do INSS, né, pedir para poder olhar o tempo dele, o INSS vai retirar um extrato do tempo que ele tem lá pagando, né, e com base nesse extrato ele vai ver quanto tempo ele pagou. Ou então ele pode, se ele pagou tudo com carteira assinada, na própria carteira de trabalho, ele olhar ali o tempo que ele tem de carteira assinada e já ver se deu os 35 ou os 30 anos de contribuição. Depois que ele fizer, que ele souber o tempo que ele tem corretamente, aí sim, aí ele vai no INSS e vai requerer. Aí ele vai levar os documentos que o INSS geralmente pede, é documento de identidade, CPF, a carteira de trabalho, se ele fez pagamentos através de carnê, como autônomo, né, os carnês, também ele tem que levar e fazer a prova, né, de que ele contribuiu esse período todo. Isso seria o período de carência? Não, o período de carência para aposentadoria é de 15 anos. Na aposentadoria por tempo de contribuição, ele necessita, além dessa carência, ele necessita do tempo todinho, 35 anos, pagando, né? Então, não é só a carência, ele necessita também do tempo pago da aposentadoria por tempo de contribuição. Isso a gente vê muito diferente na aposentadoria por idade, onde ele só precisa de 15 anos pagando. Aqui não, aqui ele precisa dos 30 e dos 35. Tem que haver essa acumulatividade. Tem que ter. Uma dúvida que gera na sociedade é quando há uma falta de pagamento, ou seja, interrompe-se esse período, 2, 3 anos, depois a pessoa volta a pagar. Só para esclarecer, como é que fica esse período para trás que não foi recolhido para a Previdência? Se ele tinha que ter recolhido e não recolheu, ou seja, se ele estava exercendo uma atividade profissional que a lei exigia que ele pagasse o INSS e por algum motivo ele não pagou, ele pode fazer esse pagamento atrasado. O INSS autoriza, faz inclusive parcelamentos, né? E ele pode fazer a partir do momento que ele fizer, ele pode contar esse tempo como tempo de contribuição. Não vai contar como carência, porque a carência tem que contar mês a mês, mas vai contar como tempo de contribuição. Então, assim, se ele ficou, por exemplo, 10 anos sem pagar o INSS, ele pode pagar esses 10 anos atrasados, se ele trabalhou, né? Ele estava em débito com o INSS? Pode. Ele vai lá, calcula quanto que dá, com juros, com a correção, parcela, se ele quiser, faz o pagamento. Esses 10 anos vão contar para ele. Mas se ele não tiver os 15 de carência, ele não consegue a aposentadoria. Perfeito. Em relação ao teto, doutora Cássia, o que a senhora pode passar para a gente sobre essa questão do teto na aposentadoria por tempo de contribuição? Hoje o teto do INSS é 4.119, se não me engano. Né? E o que acontece? Na aposentadoria por tempo de contribuição é extremamente difícil uma pessoa conseguir ao teto. Exatamente porque o fator previdenciário ele entra para poder diminuir. Então, mesmo que ela esteja pagando a vida inteira dela, né, sobre o teto do INSS, em cada período, quando ela vai se aposentar por tempo de contribuição, ela ainda não tem a idade. Então, o que acontece? O fator previdenciário incide e aí calcula de forma a diminuir o valor da aposentadoria dela. Então, na aposentadoria por tempo de contribuição, geralmente não se consegue o teto do INSS pela pessoa não ter a idade ainda, né, por essa falta. Agora, né, exemplificando, né, como acontece às vezes. Às vezes a pessoa tem a idade e não quer se aposentar por idade, ela quer se aposentar por tempo de contribuição. E aí sim ela pode conseguir um teto do INSS, porque aí o fator previdenciário vai vir para beneficiar ela e não para prejudicá-la. Perfeito. Vou deixar uma pergunta para a senhora, para o próximo bloco, sobre a aposentadoria por invalidez. No próximo bloco a senhora vai discutir com a gente sobre a questão da aposentadoria por invalidez. Estamos apresentando Direito na Rede. Doutora Cássia, no final do primeiro bloco, nós
terminamos sobre a questão da aposentadoria por invalidez. O que a senhora pode nos falar sobre a aposentadoria por invalidez, os requisitos necessários para a sua concessão, quem seriam os agraciados, quais são as particularidades dessa aposentadoria? A aposentadoria por invalidez ela é deferida somente para os empregados ou trabalhadores autônomos, ou seja, os segurados do INSS, né, que comprovem uma incapacidade permanente para o trabalho. E ela tem que ser permanente, ela não pode ser temporária, porque se ela for temporária, ela vai gerar um benefício de auxílio-doença. Então, ele tem que provar, né, através de perícia médica, e aí o laudo que vale é o do perito do INSS. O médico próprio, ele pode dar como incapacidade permanente e o INSS não aceitar, né? Então, o que vale para o INSS é o perito dele. E o perito dele tem que dizer que essa incapacidade é permanente para o trabalho, que não, inclusive, não pode ser readaptado, né? De forma, não pode modificar a função dele, né? Ele está permanentemente impossibilitado de voltar ao mercado de trabalho. E aí sim, se ele preencher esses requisitos, ele consegue uma aposentadoria por invalidez. E essa aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria que a gente chama de integral, porque ela não vai sofrer nenhum tipo de cálculo, apenas vai calcular a média dos salários dele e deferir a aposentadoria. Então a senhora afirma que o núcleo da concessão da aposentadoria por invalidez seria o sentido permanente, e isso é determinado pelo perito. Exatamente, pelo perito do INSS. Inclusive a legislação prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser revista de 5 em 5 anos. Ou seja, a gente sabe que hoje o INSS não consegue fazer essa rotatividade por não haver peritos suficientes para fazer essa análise. Mas por lei, de 5 em 5 anos, seria necessário que aquele que está aposentado por invalidez retorne ao INSS para comprovar que ele ainda está incapacitado para o trabalho. Ou seja, que a permanência ainda persiste. Ou seja, que ele não pode retornar. Agora, doutora Cássia, por exemplo, esse período de 5 anos para fazer essa revisão, a população fica sabendo disso? Como é que o aposentado por invalidez tem acesso a essa informação de que de 5 em 5 anos, obrigatoriamente, tem que passar por esse período revisional? Como é que ele tem acesso? Isso é público? Isso é divulgado na imprensa, via comunicado oficial da Previdência Social? Como é que é feito isso? Assim, no site da Previdência isso está lá estampado. E como eu disse, está previsto em lei. O que acontece hoje é que falta profissionais para poder fazer essa perícia. Seria necessário notificar aquele aposentado através de uma carta, falar com ele que ele tem que se apresentar à agência do INSS para fazer a perícia novamente, né? E depois que efetuar a perícia, aí sim comprovar se ele está ou não incapacitado. O que falta hoje é essa fiscalização do INSS e os médicos necessários para poder fazer essa perícia, né, periódica de 5 em 5 anos. Agora, outra dúvida que surge. Para a concessão dessa aposentadoria por invalidez, necessário se faz a contribuição para a Previdência? Sim, ele tem que ser segurado do INSS. Ou seja, para ser segurado, ele tem que estar filiado com carteira assinada, se for um empregado, uma empregada doméstica, eles têm que estar registrado como empregada doméstica. Um segurado especial, no caso, um trabalhador rural, ele tem que estar registrado no INSS, né? E se não for nenhuma dessas hipóteses, ele for autônomo, ele tem que estar pagando o carnê dele. No caso, por exemplo, de um empregado, né? O empregado, o fato dele estar com a carteira assinada por si só, já gera o vínculo com o INSS, ou seja, ele já é filiado. Então, mesmo que o empregador não faça o repasse da contribuição, né? Mesmo que um dia de trabalho, né, e ele venha ficar incapacitado permanentemente, e aquele um dia de trabalho não foi pago a contribuição, ele vai ter assegurado pelo INSS esse benefício. Porque aí é uma outra discussão, né, se ele está devendo ou não ao INSS. Né, mas a filiação em si, ela tem que estar efetuada. E quando ocorre, se é que ocorre, a perda efetiva da aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, ela é totalmente perdida quando ele consegue readaptar, ou seja, quando ele consegue voltar às suas atividades normais, né? Se ele por exemplo, se ele estava com uma incapacidade na mão, né, para poder exercer aquela determinada função, e agora, depois de inúmeras fisioterapias, cirurgias, né, e ele teve total retorno das suas atividades. Agora, a aposentadoria por invalidez cessa e ele retorna ao mercado de trabalho.
Perfeito. Doutora, outra dúvida. Os sindicatos, de forma geral, eles têm esse papel social de orientar os seus filiados sobre essa questão da aposentadoria por invalidez, porque surge aquela dúvida com a questão do acidente de trabalho. Então, existe essa dúvida, qual o papel dos sindicatos nessas categorias sobre essa diferenciação? O sindicato, em toda e qualquer categoria, ele tem essa obrigação social, né, de informar os seus sindicalizados, né, dos direitos que ele possui. Né? A gente sabe que isso ocorre mais quando há um acidente de trabalho onde o sindicato acaba interferindo de uma forma mais efetiva. Né? Em uma doença ocupacional, por exemplo, o sindicato acaba nem tomando ciência de que isso ocorre, a não ser que os seus filiados vão lá procurar. E se forem, né, tem que ter todo e qualquer acesso, o sindicato tem que dar essa assistência para eles. Né? Não digo que o sindicato vai intermediar a aposentadoria, não é função dele. Mas a função seria apenas instruir e esclarecer o seu sindicalizado dos direitos que ele possui. Em relação aos documentos necessários para ingresso dessa aposentadoria por invalidez, de maneira bem sucinta e resumida, quais são aqueles documentos básicos que as pessoas precisam para dar entrada nessa aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, ele precisa comprovar que ele é filiado do INSS, carteira de trabalho, os documentos de identidade dele, né? E o que ele precisa é o laudo do médico do INSS. Então, quando ele dá entrada na aposentadoria por invalidez, a primeira coisa que faz é marcar a perícia. E aí, marcou a perícia, o perito vai dizer se ele está realmente incapacitado ou não. E é aquele laudo que vai deferir ou não a sua aposentadoria. Só para finalizar essa questão de aposentadoria por invalidez. Então, se houver um conflito entre o médico particular e o médico perito, prevalece sempre a posição do perito do INSS? Para o INSS, sim. E para a questão judicial? Isso numa questão jurídica, né, levando para a esfera judicial, isso é possível, debates, entendeu? Até porque os médicos do INSS não são especializados em todas as áreas. Né? Então, assim, às vezes você tem um ginecologista que vai dar um laudo sobre alguém que está com uma Ler-Dort, por exemplo. Né? Então, assim, você tendo esse conflito, você leva para uma esfera judicial onde o juiz vai nomear um perito que vai dar o laudo intermediário entre um e outro e vai dizer, né, qual seria a incapacidade, se realmente há ou não a incapacidade e qual que é. Então a gente poderia, em cima disso que a senhora está nos passando, a gente poderia afirmar que o laudo de um perito do INSS não é definitivo. Não é definitivo para a esfera judicial. Para o INSS, sim. Então, ou seja, em matéria de recursos administrativos, o que o perito do INSS disse está valendo. Agora, você levar isso para uma esfera judicial, você tem inúmeras outras questões a serem debatidas e pode até reverter esse laudo. Perfeito. Em relação à aposentadoria por idade, doutora Cássia, o próprio nome já diz, aposentadoria por idade. O que tem de particular nessa aposentadoria? O que ela traz de novo? Como é que funciona isso atualmente? A aposentadoria por idade, ela é para os homens aos 65 anos e para a mulher aos 60 anos de idade. E ela necessita de 15 anos de contribuição como carência, 15 anos de carência. Ou seja, ao invés de você ter os 30 ou 35 anos de contribuição lá na outra aposentadoria, aqui você precisa só de 15, mas necessita ter a idade. Então, para mulher, 60 anos, para homem, 65. Não adianta ter a idade e não ter esses 15 anos, porque o INSS vai negar. Tem que ter os dois, a idade e os 15 anos de contribuição. No próximo bloco, a senhora vai me responder se é a aposentadoria mais fácil para se conseguir. Vamos dar um intervalo. Estamos apresentando Direito na Rede. Doutora Cássia, no final do segundo bloco, a senhora estava mencionando a questão da aposentadoria por idade. É a aposentadoria mais fácil para se adquirir, para se ser concedida? E se é mais fácil, qual a razão disso? Eu digo até que ela pode ser considerada mais fácil porque ela necessita de menos provas do que as outras aposentadorias. Você apenas tem que provar a idade, que você prova através de qualquer documento de identificação,
e precisa provar os 15 anos de contribuição. Você fez essas duas provas, a aposentadoria por idade é deferida. Uma aposentadoria por tempo de contribuição é mais complexa, você tem 30 ou 35 anos para provar de contribuição. Aqui você só tem 15, né, para provar. Então, ela acaba sendo, sim, mais fácil de se conseguir do que qualquer outro tipo de aposentadoria. Pegando um gancho na pergunta que eu fiz sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, esses 15 anos são ininterruptos. Se houver uma ruptura, um vazio, um buraco, como é que fica essa questão? Aí ele retorna o pagamento e retorna a contagem, né? Os 15 anos, não necessariamente eles precisam ser todos ininterruptos, né? O que acontece é que você tem que, mesmo que haja uma brecha entre um e outro, o somatório deles tem que resultar em 15. Né? Então, você tiver aí 30 anos trabalhando, mas pagou só 15, né, tem que somar todos esses períodos e tem que dar o período de carência. O que importa para o INSS é o pagamento mês a mês. Né? Você fez o pagamento, na carência, por exemplo, na aposentadoria por idade, você não pode pagar atrasado. Entendeu? Por quê? Porque você tem que fazer esse período mês a mês para contabilizar a carência. Né? Mesmo que ela seja interrompida em alguns períodos, ela tem que ser retomada e paga mês a mês novamente. Perfeito. Ela é irreversível e renunciável também? Na mesma questão da aposentadoria por tempo de contribuição, existe aí debates, né, em números jurídicos de se seria irrenunciável mesmo ou não. Cai naquela questão do fator previdenciário. Também. Doutora Cássia, em relação à aposentadoria especial, ela tem esse nome por quê? É uma sistemática diferenciada, os segurados são diferenciados. Como é que é toda essa semântica, essa questão envolvendo a aposentadoria especial? A aposentadoria especial ela é definida para os segurados que trabalharam com agentes nocivos à sua saúde, ou seja, com algum tipo de agente prejudicial onde ele recebia insalubridade ou periculosidade. Aí, para ele, o tempo é menor. Dependendo do grau de insalubridade ou do grau de periculosidade, ele pode se aposentar com 15, 20 ou 25 anos. Né, mas aí é que tá, na aposentadoria especial, não necessariamente é 20, 25 anos de contribuição. É 15, 20 ou 25 anos de trabalho nessa atividade insalubre. Então, ele tem que provar que ele trabalhou todo o período, ou seja, todos esses anos, com essa atividade nociva. E cite exemplo desses trabalhadores. Quais seriam essas categorias que são abrangidas pela aposentadoria especial? Por exemplo, quem trabalha com agente de poeira, né, que continuamente está exposto a esse tipo, né, ou então de ruído também está envolvido, ou então trabalhadores em posto de gasolina que tem a periculosidade, né, também estão nessa categoria. Então, todos os trabalhadores que recebem insalubridade ou periculosidade têm direito a uma aposentadoria especial. Repito, desde que eles trabalhem 15, 20 ou 25 anos nessa profissão. E essas condições nocivas à saúde do trabalhador, necessário provado através do perito do INSS? Não, aqui ele vai provar através de laudos técnicos emitidos pela empresa a qual ele estava trabalhando, né? Hoje utiliza-se o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, né? Nesse PPP vai estar descrito ali qual era a função dele, qual era o agente que estava influenciando nocivamente para a sua saúde, né? Se estava acima dos limites, que a gente chama limites de tolerância definidos pela NR, no Ministério do Trabalho, né? Se ele usava EPI ou se ele não usava EPI. Né? Então, esse documento, esse PPP hoje é que vai definir se ele esteve exposto a um agente nocivo ou não e vai ter direito ou não a uma aposentadoria especial. Seria uma espécie, o PPP seria uma espécie de resumo da vida profissional do trabalhador? É exatamente isso, é um resumo, ele inclusive às vezes ele vem em 1 ou 2 páginas só, né? E ele é um resumo da vida dele na questão dos agentes a qual ele estava exposto, ou de quais eram os resíduos ou o tipo de contato que ele tinha naquele trabalho. E esse PPP, ele sofre algum questionamento no INSS ou ele é unânime?
Não, às vezes sim ele sofre um questionamento devido ao que o PPP ele não esteve desde sempre atuando hoje no nosso âmbito jurídico, né? Ele foi instituído pelo Ministério do Trabalho e pelo INSS há mais ou menos, se não me engano a data correta agora, mas pelo menos há uns 7 anos para cá. Antes disso havia outras normas e havia outras formas de se fazer, né, esse tipo de prova. Então o que acontece? Às vezes a empresa apresenta o PPP hoje com uma função que o cara exercia 15 anos atrás. E aí o INSS não vai aceitar esse documento. Porque o PPP só existe há 7 ou 8 anos. Né? Então não tem como a empresa provar isso na função anterior. Né? Então ela tem que ter vários tipos de documentos, ela tem que ter laudos técnicos, né? E isso a empresa tem que fornecer ao empregado toda vez que ele pedir. Né? Inclusive, ela não pode se negar a fornecer esse tipo de informação para ele. Né? E aí ele pediu, ela fornece esse resumo para ele, ele entrega. E pode ser questionado? Pode. Né? O INSS pode vir a levantar as suas dúvidas. Então, em relação ao que a senhora está falando desses laudos técnicos, do PPP, isso seria função de cada empresa através do seu médico do trabalho, engenheiro do trabalho, como é que funciona? Os médicos do trabalho, os técnicos de segurança do trabalho e os engenheiros, são eles que vão elaborar. Eles, inclusive, são quem fazem o LTCAT, né? E determina quais são os EPIs que têm que ser utilizados. Então, quando ele faz o LTCAT, que é o laudo de condições ambientais do trabalho, ele avalia cada empregado e avalia em qual condição que ele está submetida. E ali ele já consegue retirar do próprio LTCAT o PPP daquele funcionário. Então, pelo que a senhora está falando aí, é de suma importância para aquele empresário que está nos acompanhando, a importância de se ter junto à sua empresa um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho e um técnico de segurança do trabalho, para formatizar todos esses documentos imprescindível para a concessão dessa aposentadoria. Seria isso? Com certeza. O empregador ele tem que ter vinculado ao seu rol de empregados esses profissionais para fazer essa elaboração. Inclusive, ele pode contratar profissionais autônomos para poder fazer? Pode. Né? Mas ele não pode ficar sem esses documentos. Inclusive, podendo haver aplicação de multa do Ministério do Trabalho se faltar algum tipo desses profissionais ou algum tipo desses documentos para o empregador. Essa aposentadoria especial, ela pode ser urbana e rural? Como é que funciona? Não, a aposentadoria especial ela é só urbana. Não tem aposentadoria especial para segurado especial. Inclusive, isso é diferente, segurado especial e aposentadoria especial. É porque é uma dúvida que isso confunde, parece, né? Semelhante, mas não é. O segurado especial, ele é trabalhador rural e ele vai ganhar uma aposentadoria rural. O trabalhador, né, em condições especiais vai ganhar uma aposentadoria especial, né, que é diferente. Então, tá pegando a carona nessa questão da aposentadoria rural, que é o segurado especial. O que a senhora pode passar para a gente sobre a aposentadoria por idade rural, que é muito comum nas comunidades mais interioranas, vínculo de sindicato rural? Como é que procede essa aposentadoria por idade rural? Ok, a aposentadoria por idade rural ela é 60 anos, independentemente para homem ou para... Desculpa, 55 para mulher, 60 para homem. Né? Ela tem um tempo, uma idade menor do que a aposentadoria por idade urbana, né? E ela ainda tem outro questionamento diferente, que é o quê? O trabalhador rural, ele não precisa necessariamente comprovar a contribuição ao INSS. Ele precisa comprovar o trabalho rural. E aí é onde ele precisa estar filiado a um sindicato rural, onde ele precisa de notas fiscais da compra e venda de mercadoria rural que ele fizer, né? E ele precisa trabalhar exclusivamente em regime de economia familiar. Né, que, digamos, é só o que ele produz é para o seu próprio sustento e o de sua família. Entendi. Os requisitos imprescindíveis para a concessão dessa aposentadoria rural, a senhora vai estar respondendo no próximo bloco. Ok. Estamos apresentando Direito na Rede. Doutora Cássia, no bloco anterior, a senhora iniciou sua explicação sobre a aposentadoria por idade rural. A idade mínima perante a Justiça para se pleitear seria qual? Hoje a Justiça tem reconhecido 12 anos de idade para o trabalhador rural começar a ter esse reconhecimento
desse trabalho, né, prestado em regime de economia familiar. Mas é importante destacar que isso é para a justiça, né? O INSS não reconhece isso automaticamente. Tá? Os documentos básicos necessários para que o nosso internauta tenha noção de como seria o procedimento para ingresso, para ajuizar uma ação, ou até mesmo via administrativa, para concessão dessa aposentadoria por idade rural. Novamente, ele vai precisar dos documentos de identificação dele e para o rural, o que ele precisa? Ele precisa provar que trabalhava em regime de economia familiar. Aí ele vai precisar estar sindicalizado, então o registro do sindicato, né, rural, que ele estiver afiliado. Se ele não tiver o registro do sindicato rural, ele pode ter notas fiscais de compra, por exemplo, de adubos ou de mercado de produtos, né, sementes e produtos agrícolas, né, para sua residência. A propriedade rural que ele possui também tem um limite, ela não é todo e qualquer hectare de propriedade rural, né? Cada município tem um limite admitido para que aquela produção em hectares sejam validadas como regime de economia familiar, né? Então ele tem que provar também que ele é proprietário daquela terra, né? Ou então que ele é um arrendatário, né? Via contrato? Exatamente, via contrato, que ele tem um contrato de arrendamento com algum proprietário para poder trabalhar dessa forma, né? E se ainda falta algum tipo de documento, recibos às vezes, que ele tiver, né, da compra desse material, e isso é válido tanto para o trabalhador em si, o homem, né, e para a sua esposa, que às vezes não trabalha diretamente com ele naquele regime, mas está vinculada porque serve tanto para o esposo quanto para o seu cônjuge, né, também como segurado especial. Em relação ao pedido do benefício, é necessário se faz... Aí o trabalhador está imediatamente trabalhando anteriormente ao pedido? Como é que funciona essa sistemática? Sim, para o trabalhador rural, necessariamente ele tem que estar trabalhando como rural quando ele vier pedir a aposentadoria. Então, ou seja, ele não pode ter parado de trabalhar, de ser rural há 5, 6 anos e depois ir pedir a sua aposentadoria rural, porque não vai conseguir. Se ele pedir hoje, ontem, ele tem que estar trabalhando na atividade rural em regime de economia familiar e comprovar. Isso seria para provar mesmo esse trabalho via economia familiar? Exatamente, ele tem que provar esse trabalho. Doutora, a senhora citou muito nessas suas explicações a questão do fator previdenciário. Para o nosso internauta saber o que significa, qual é a prática disso dentro dessas aposentadorias, dessas concessões de benefícios, o que seria o fator previdenciário? Como é que se calcula, como é que se chega a esse percentual? O fator previdenciário ele foi instituído em 99 e ele visava exatamente que as aposentadorias por idade, as aposentadorias precoces, né, fossem reduzidas e a pessoa acabasse retardando, né, a sua aposentadoria porque o valor ia ser diminuído. Da seguinte forma, o fator previdenciário ele é um cálculo, uma fórmula que o INSS tem estabelecido. Essa fórmula ela vai levar em consideração a idade do aposentado, o tempo que ele tem de contribuição e a expectativa de vida, ou seja, quanto tempo o INSS prevê que vai pagar a aposentadoria para aquele aposentado. Essa expectativa de vida ela vai levar ela vai considerar, né, a base do IBGE, né, que todo ano sai, né, aquela tabela de expectativa de vida do brasileiro, e aí com base nesses 3 dados ele joga na fórmula que ele tem e vai calcular uma alíquota. Essa alíquota, ela funciona assim, se ela for na base de 1, ela é multiplicada pela média dos valores que o INSS apurar e não vai modificar em nada o valor da sua aposentadoria. Toda vez que essa alíquota for abaixo de 1, e aí quanto menos idade o aposentado tiver, mais abaixo de 1 vai ser essa alíquota, menor vai ser o valor da aposentadoria. E toda vez que essa alíquota for acima de 1, maior vai ser o valor da aposentadoria. Então, o fator previdenciário ele vai achar esse valor, essa alíquota, que pode ser abaixo de 1 ou acima de 1. O objetivo principal do fator previdenciário é incentivar o segurado do INSS a adiar sua aposentadoria para que prolongue o tempo de contribuição? O objetivo principal não era exatamente esse, adiar, mas ele faz uma forma proporcional, de forma que, se você optou se aposentar mais cedo, você vai receber menos.
do que aquele que se optar a trabalhar por mais 5 ou 6 anos e escolher uma aposentadoria por idade, vai receber um pouco mais. Então, assim, não é uma forma direta de retardar a sua aposentadoria, mas ele está expresso dizendo, olha, você vai se aposentar antes, então eu vou te pagar menos, porque eu vou te pagar por mais tempo do que aquele que se aposentar depois. O fator previdenciário, doutora Cássia, tem sido receptivo a todos, porque houve-se discussões no sentido de que está com os dias contados. Procede isso? Como é que está a receptividade do fator previdenciário? Sim, hoje o fator previdenciário ele é uma grande discussão, tanto no Congresso Nacional quanto na nossa sociedade, porque ele prejudica muito as aposentadorias. Quem se aposenta com 55, 56 anos tem tido uma redução aí de pelo menos de 20% a 30% do valor do seu benefício, né? Isso com o tempo, como as aposentadorias elas não costumam aumentar significativamente, pelo contrário, acabam diminuindo em relação ao salário mínimo, né? Isso representa assim, uma grande perda salarial para o aposentado. Então está sendo discutido no Congresso a extinção do fator previdenciário mediante um outro tipo de fórmula a ser instaurado. Hoje o que se discute, inclusive, é que seja exigido um fator chamado 91-101, né, para que seja cumulado idade mais tempo de contribuição. Então, se for extinto o fator previdenciário e passar essas novas aposentadorias, você não só vai precisar do tempo de contribuição, mas também da idade para poder se aposentar. Cumulativamente. Exatamente. Doutora Cássia, o tema mais evidente hoje dentro do direito previdenciário é a famosa desaposentação. Aí gera aquela pergunta, me aposento ou desaposento? A senhora, como especialista na área previdenciária, o que a senhora pode trazer para a gente? Essa questão de desaposentação, o que significa esse instituto? Como é que funciona? Quais são os requisitos imprescindíveis para a concessão desse Instituto da Desaposentação? A desaposentação ela surgiu de 1995 mais ou menos para cá, porque até então existia no INSS um instituto chamado pecúlio e ele funcionava da seguinte forma: se você é aposentado e voltou a trabalhar, quando você parar de trabalhar eu vou devolver os valores da sua contribuição e você vai lá e vai sacar. Quem se aposentou e voltou a trabalhar até 1994, em dezembro de 94, teve direito a sacar o pecúlio, e várias pessoas sacaram. Quem se aposentou de lá para cá, com a extinção do pecúlio, o que aconteceu? Esses valores de contribuição começaram a ficar retidos no cofre do INSS. E aí o INSS utilizava como fórmula do princípio da solidariedade, né? Você voltou a trabalhar, você está pagando para os futuros aposentados, né? Então, a desaposentação surgiu a partir daí, do questionamento de, poxa, eu estou aposentado, voltei a trabalhar, voltei a contribuir e não tenho direito a mais nada, porque o aposentado só tem direito à reabilitação profissional. Então, o que acontece? Esse questionamento de ele voltou necessariamente a contribuir, voltou necessariamente a pagar e não vai ter nada em troca do INSS é que começou a gerar esse conflito jurídico. E aí surgiu a desaposentação, que era no seguinte sentido: você hoje é aposentado, você vai renunciar à sua aposentadoria para conseguir uma aposentadoria que seja mais vantajosa para você nos novos critérios. Poderíamos dizer então, doutora, por essa explicação que a senhora está passando, que o objetivo da desaposentação seria proteger o interesse e os direitos daquelas pessoas que, mesmo sendo agraciadas com aposentadorias, continuam a contribuir com a Previdência Social? Sim, para aquelas pessoas que se aposentaram, voltaram a trabalhar, voltaram a pagar o INSS, agora vão ter direito a renunciar àquela aposentadoria antiga, que agora está defasada, né, para conseguir uma nova, somando essas novas contribuições, esses novos valores que ele voltou a pagar através do seu novo trabalho. Então, só para a gente encerrar, a desaposentação hoje é importante, tendo em vista que há possibilidade de aumento na aposentadoria de acordo com a nova contribuição que o trabalhador está gerando. Como é que funciona? Antes de você dizer se ela vai ser um aumento ou não, você tem que fazer esse cálculo.
né? Porque nem sempre a desaposentação vai ser vantajosa, né? O que acontece? Aqueles aposentados que se aposentaram há muito tempo, voltaram a trabalhar e têm uma renda no trabalho maior do que o valor da sua aposentadoria, em regra conseguem um valor maior na desaposentação. Agora, se ele tem um valor recebendo como salário, pagando como contribuição menor do que o que ele recebe com a aposentadoria, o cálculo não vai fazer diferença. Então, isso é importante avaliar, né? Quanto que ele voltou a contribuir depois de aposentado. Na verdade, então, por essa explicação que você está falando agora no final, é importante procurar um especialista para que possa fazer essa análise, um cálculo, para que o segurado tenha certeza e convicção de que está tomando a melhor iniciativa. Sim, hoje a desaposentação ela só é possível através de uma medida judicial. Então é necessário um profissional para fazer essa análise para ele, se vai valer a pena uma demanda judicial, né, se realmente vai haver essa revisão, esse aumento no cálculo da aposentadoria dele. Perfeito. Doutora Cássia, chegamos ao final do nosso programa. Foi uma satisfação tê-la aqui conosco, abrilhantando os nossos trabalhos. Tenho certeza que o nosso internauta teve essa chance, essa oportunidade de ouvir da senhora tantas explicações na área do previdenciária. Outras oportunidades virão de ser convidada a comparecer conosco aqui novamente. Muito obrigado. Obrigada. Chegamos ao final do nosso programa Direito na Rede. Foi um prazer tê-los aqui novamente, internauta. Esperamos contar com a presença de vocês numa próxima oportunidade.